E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai responder acerca da enquete que a gente fez no canal sobre Mateus 18:20, que diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu estou no meio deles. Eu me farei presente no meio deles. Então, sem muita enrolação, vamos explicar do que se trata. Por incrível que pareça, a resposta que ganhou foi a errada. As pessoas votaram com 71% dos votos que a resposta correta era a presença de Deus no culto. E não é a presença de Deus no culto. Apenas 9% das pessoas acertaram que se trata de disciplina. Essa passagem, esse versículo que está nessa passagem, se trata da disciplina, de como os apóstolos, de como as pessoas que servem a Cristo, a igreja, as autoridades têm que proceder para disciplinar o irmão. Então, sem muita enrolação, eu quero ir para a passagem para poder analisar com você, para te explicar. Pega aí tua Bíblia, abre Mateus 18:15 e a gente vai ler até lá, que diz: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considerai-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo que ali ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Primeira coisa que vocês precisam saber: por que esse versículo não cabe em dizer que é a presença de Deus no culto e na adoração ou na oração? Por que não cabe esse versículo? Porque se Cristo afirmasse isso nessa passagem, ele mesmo estaria invalidando Mateus 6, onde ele diz que é para entrarmos no nosso quarto e falar com o nosso Deus que está em secreto. Ele afirma que Deus estará no secreto nos ouvindo. Então, quando as pessoas acreditam nisso, elas acham que o seu devocional em casa, Deus não se faz presente, porque ele só se faria presente se tiver 2 ou mais reunidos em torno da palavra dele. Então, Cristo não anularia Mateus 6, porque foi ele mesmo que ensinou Mateus 6. Então, a gente costuma ouvir muito essa passagem e em grupos pequenos, em igreja pequena, em reunião pequena, que as pessoas gostam de afirmar: não, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, o Senhor está se fazendo presente em nosso meio. As pessoas oram assim, mas normalmente em grupo pequeno, porque elas de alguma forma tentam afirmar que Deus está se fazendo presente, tentam afirmar que Deus está se fazendo presente naquele grupo pequeno. E a palavra de Deus diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então sim, ele se faz presente em todos os momentos. Tenha 1, tenha 2, tenha 3, tenha 4. O Senhor se faz presente. Vamos entender o versículo. Ali o versículo fala de um irmão faltoso com a igreja. Um irmão que está ali pecando. Vamos supor que tem um irmão na sua igreja que cometeu adultério, que está cometendo adultério, ou que está com birra com o irmão, que está acontecendo alguma coisa. Eu chego nesse irmão e chamo a atenção dele em particular. É o que a Bíblia manda fazer, Cristo manda fazer. Eu chego em particular, converso com esse irmão. Se esse irmão entender o que eu estou falando e aceitar a repreensão e ver que está errando, eu ganhei o meu irmão. Tá tudo de boa. Mas se meu irmão ficar com o coração duro, cheio de soberba e achar que está certo, o Senhor manda eu ir atrás de mais 1 ou 2 testemunhas para que vá comigo até esse irmão para eu conversar com ele mais uma vez. E se mesmo com essas testemunhas o irmão continuar com o coração duro, o Senhor manda procurar o conselho da igreja. Aí o conselho da igreja, os pastores da igreja vão até esse irmão, chamá-lo a atenção e repreendê-lo. Se mesmo assim esse irmão continuar com o coração duro, o Senhor manda considerar como gentil e publicano. O que é isso? Considerar como pecador, como alguém que não se arrependeu dos pecados. Cortar essa pessoa do corpo, Jesus, da autoridade, para que a igreja corte essa pessoa do corpo, porque essa pessoa não dá exemplo de Cristo, não dá testemunho de cristão. É uma pessoa com coração duro, praticando pecados, cometendo erros, com coração cheio de soberba, duro, se achando dono da verdade. Ele pode ir para a igreja, ele pode frequentar a igreja, ele pode entrar na igreja, mas ele não faz parte do corpo, porque ele não se arrependeu dos seus pecados. E mesmo sendo chamado a atenção em particular, com testemunho pelo conselho da igreja, ele permanece com o coração duro. Aí logo em seguida Jesus fala: porque tudo que ligar
ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ele está dizendo que nesse conselho que as pessoas se fazem presente ali para tomar essa decisão, se fizerem de acordo com a palavra dele, seguindo todos os passos que ele ordenou, ele se fará presente nessa decisão. Então esse versículo não se trata da presença de Deus no culto, porque Cristo estaria invalidando a própria palavra dele, como eu disse lá em Mateus 6, que ele manda lá você orar em secreto e falar com teu Deus, que ele vai te ouvir, ele vai escutar você. Então, entenda, você no seu devocional em casa, se na igreja só tem um irmão, dois, ou se tem só você na sua casa, ou você e seu marido, o Senhor se faz presente nessa reunião, nesse culto, na sua adoração, porque essa passagem não se trata da presença de Deus em culto, oração, momento de adoração. Não, essa passagem se trata simplesmente de como a igreja deve proceder para disciplinar um irmão na igreja. Porque por mais que a gente viva hoje um evangelho diferente, onde ninguém é chamado a atenção, onde ninguém é repreendido, Cristo manda repreender, ensina como repreender, e se a pessoa não se arrepender dos seus erros, não se arrepender dos seus pecados, não tiver uma mudança de atitude, essa pessoa precisa ser considerada como gentil e publicano, como alguém que nunca se arrependeu. Então, se você foi feito eu, que passou um tempão sem entender esse versículo, mas hoje, pela glória, pelo esclarecimento da palavra, você entende esse versículo, deixa aí nos teus comentários, tá bom? Gente, esse vídeo aqui é um vídeo meio que educacional. Já disse, eu não sou teóloga, mas eu estudei pra falar isso, eu não tô falando bobagem. Se você não acredita na minha palavra, pode pesquisar, pode estudar, que você vai ver a forma correta em que esse versículo tem que ser usado e o que ele realmente quer dizer. Não pode tirar o versículo de contexto, porque se ele sair do contexto, pode dar embasamento para coisas que Deus não aprova. E muitas vezes tirar esse versículo de contexto faz as pessoas pensarem que Deus não se faz presente nas suas casas, que Deus não se faz presente no seu devocional, ou não se faz presente numa reunião que tem poucas pessoas, e Deus se faz presente sim. Então até a próxima, porque tem muitos vídeos como esse que as pessoas interpretam errado, entendem errado e falam errado sobre ele. Então quem sabe aqui a gente volta com outro videozinho desse explicando mais um versículo. Então que Deus te abençoe e até a próxima e tchau, tchau!